Muito bom dia, galera, ou, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, muito boa tarde ou até mesmo muito boa noite. Danilão aqui para fazer mais um vídeo do canal do Criatório Savino. E bom, hoje é um assunto meio polêmico, bem polêmico que eu vou tratar com vocês. Pássaros híbridos. Posso ter? Posso reproduzir? Quais seriam as consequências caso eu tenha um pássaro híbrido? É certo ou é errado? Dentro da lei, fora da lei? Um assunto bem polêmico, um assunto que realmente dá muita discussão. Mas, antes da gente entrar nesse assunto que é bem complexo, gostaria de passar algumas informações para vocês. Estou melhorando um pouquinho aqui o conteúdo para fazer um vídeo, ou melhor, vídeos melhores, vídeos com uma qualidade superior justamente para vocês. Por exemplo, adquiri um pau de selfie, deixei ele aqui em cima do meu Fusca para apoiar, para fazer um vídeo legal para vocês. Tenho um novo pedestal aqui para me auxiliar muito aí para fazer os novos vídeos, mas não para por aí. Eu tenho acompanhado as estatísticas do YouTube e o que eu constatei? Quase 85% das pessoas que assistem o conteúdo aqui do canal não são inscritos. Então, por favor, ajudem aí no crescimento do canal, por favor, se inscrevam. Com isso vocês ajudam muito no desenvolvimento aqui do meu trabalho, da minha atividade aqui no YouTube. Compartilhem o conteúdo, que assim, além de mais inscritos, um número cada vez maior de pessoas vai ter um conhecimento sobre esse maravilhoso mundo dos passeriformes, sobre essa atividade muito gostosa que a gente tem. E, como eu já falei outras vezes também, tá desmistificando toda essa coisa que, infelizmente, o passarinheiro ainda, o criador, né? Ele ainda enfrenta muito preconceito na atualidade. Ativem o sininho, pois sempre que tiver um novo vídeo, vocês já vão ser notificados. E comentem. Inclusive, uma outra informação para vocês. Vários vídeos que eu fiz aqui foram baseados em comentários, perguntas, experiências de inscritos. Então isso me ajuda muito a fazer novos vídeos para quem? Para você. Para você que é criador, amador, para você que tem interesse em começar a praticar esse novo hobby que é a criação de passeriformes, beleza? Então, resumindo, se inscrevam, comentem, compartilhem e ativem o sininho. Mas tem mais coisas ainda. Já comentei com vocês, inclusive, que eu faço um curso de radialismo e locução no Senac de São Miguel Paulista. Inclusive, a gente está com um projeto, eu participo de um grupo lá no Senac, da minha turma de radialismo e locução. Nós temos um projeto para apresentar um programa de rádio. No dia 25 de agosto, a gente vai fazer a transmissão ao vivo desse projeto, uma transmissão de aproximadamente 30 minutos. O nosso programa se chama Mixou. Inclusive, a gente tem a página no Instagram. Eu vou compartilhar aqui debaixo da descrição do vídeo. Então, por favor, acompanhe o desenvolvimento também do nosso programa aí. Se inscrevam, passem a seguir a nossa página do Instagram. E assim que for possível, eu vou divulgar o link para vocês verem, assistirem ao vivo a transmissão do nosso programa lá no YouTube, que vai ser no dia 25 de agosto. Beleza? Antes de adentrarmos aqui no assunto polêmico, vou mostrar para vocês hoje um pouquinho dos passarinhos. Beleza? Como está um dia muito legal, um dia muito gostoso aqui em Suzano, pelo menos os machos eu tirei todos do criatório, depois eu vou tirar as fêmeas. Estou na correria, ainda vou ter que ver algumas questões de processo. Como falei, eu não paro, eu fico na correria com 1001 coisas, mas vamos lá. Aqui o famoso neguinho, pai de todos os filhotes que eu tenho aqui. Aqui ao lado, os filhos dele, Guloso, vocês já conhecem também, o Faminto. Ainda tá na muda, mas falei, não, vou tirar ele um pouquinho aqui do criatório para ele dar uma respirada. Aqui, eita, me confundi. Esse é o Harley, tá começando a cantar um pouquinho. Aqui nós temos o Midas, filhotão que vocês também já conhecem aí. Um pouquinho mais para cá, deixa eu passar aqui por baixo da samambaia. O Odisseu. É um passarinho bem assustado, bem agitado, digamos assim. E por último, mas não menos importante, o nosso querido Polar, que é o mais tranquilo de todos. Vocês podem ver, não está nem estranhando a câmera, tá? Ok, mas vamos ao que interessa. Pássaros híbridos. O que seriam pássaros híbridos? Vamos lá que a gente já vai esclarecer tudo isso e muito mais. Bom, gente, vamos lá.
O que seriam pássaros híbridos? De uma forma bem simples, uma forma bem fácil para você entender. Um pássaro híbrido nada mais é do que um pássaro que é o resultado da mistura de duas espécies diferentes. Um exemplo bem claro, acho que todo mundo deve conhecer, o famoso pintagol. Pintagol nada mais é do que a mistura do canário do reino com o pintacilgo. Resultou esse pássaro. E o que a legislação diz sobre isso? Aí eu tenho algumas coisinhas para passar para vocês. Basicamente, o que? A instrução normativa número 10 do IBAMA, especificamente no artigo 37, se eu me recordo, fala que é estritamente proibido você reproduzir pássaros entre espécies diferentes. Aqui no estado de São Paulo também a gente tem a resolução número 48 da Secretaria do Meio Ambiente que fala sobre isso. Inclusive a multa é bem pesada. Se vocês forem analisar o artigo e os incisos disso, a multa ela pode variar, pode ser de R$2.000 até passar de R$5.000. Os camaradas aqui estão tomando um banho. Isso é bom para fazer com que eles façam uma troca de penas mais saudável. É interessante você observar também a legislação do seu estado. Essa resolução 48 que eu falei é específica da Secretaria do Meio Ambiente aqui de São Paulo. Contudo, existe também um decreto federal, se eu me recordo, acho que é decreto 6.518, não lembro, mas eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Ele também fala um pouquinho sobre essas questões das punições e tudo mais. Enfim, não é permitido a reprodução de pássaros entre espécies diferentes, mas por que isso não é permitido? Tem gente que faz. Existem as mais variadas aves mestiças, a gente pode dizer dessa forma. O próprio pintagol, que eu mencionei para vocês. Existem pessoas que tiram mestiços de coleiro com bicudo, o famoso picholim, que é a mistura do coleiro de gola com o pichoxó. O que mais? Tá, Danilo, você está falando aí desses pássaros híbridos, desses pássaros misturados, mas por que a legislação não permite a mistura de aves? Bom, eu posso mencionar alguns pontos para vocês. Vamos lá, gente, voltando. Tive que fazer um pequeno corte porque passou um caminhão, passou uma molecada gritando aqui na rua, mas enfim. Existem as mais variadas espécies não, aves que são mestiças. Coleiro com pichoxó, coleiro com curió, o pintacilgo com o canário do reino e por aí vai. Beleza, Danilo, mas por que a lei ela não permite isso? Eu vou falar para vocês alguns pontos como advogado, que eu tenho um conhecimento um pouquinho maior sobre legislação. Alguns pontos que eu vou mencionar, inclusive, seriam talvez não, com certeza, mais bem trabalhados com um biólogo, com um veterinário, mas bora! Falando da questão da legislação, da questão do Estado, da questão do governo, o Estado ele sempre tenta ter o controle de tudo. Justamente por isso existe a lei, existe a legislação. Beleza. Vamos supor a seguinte situação. No sistema lá do CISPAS, tem lá o nome científico da sua ave, seja, sei lá, vamos utilizar como exemplo o coleirinha, Sporophylla caerulensis. Quando você vai fazer o registro, ou melhor, quando você vai pedir as anilhas, você vai lá selecionar a sua fêmea, aquela fêmea de Sporophylla caerulensis vai pedir aquela determinada quantidade de anilhas. Contudo, você cruzou ela com um curió, o Sporophylla angolensis. O filhote entre aqueles dois espécimes diferentes, ele vai ser o quê? Ele vai ser um Sporophylla caerulensis ou um Sporophylla angolensis? Não tem como saber. Você não sabe como que aquele pássaro, como que aquele filhote, como ele vai se desenvolver, se ele vai ter as características do curió, se ele vai ter as características físicas do coleiro. Já fica muito mais difícil para você anilhar. Que passarinho seria esse? Vocês podem entender? O Estado, então, ele não teria o controle sobre essa situação. Como que eu vou classificar aquele animal? Como que eu vou classificar aquele pássaro que acabou de nascer? Vocês entendem? Como eu disse, o Estado ele tenta ter o controle de tudo. Essa seria uma coisa que estaria à parte, estaria fora do controle dele. Um outro ponto, talvez isso que eu vou falar agora seja... Talvez não, com certeza. Seja muito mais bem trabalhado por um biólogo, por um veterinário. Eu vou dar apenas uma pequena pincelada aqui.
Um exemplo bem fácil. Vamos supor, existem algumas espécies de animais que não são nativas aqui do Brasil, não são nativas aqui da América do Sul. Um exemplo mais claro disso, o javali. Vocês podem até acompanhar alguns anos atrás, acho que até hoje ainda existem alguns problemas na lavoura com relação ao chamado java-porco, que é nada mais é do que a mistura entre o javali e o porco doméstico. Vocês podem acompanhar várias matérias, várias reportagens. O java-porco ele é o quê? Um animal enorme, muitas vezes até agressivo, que se reproduz de uma forma muito fácil. É um animal grande e tem causado muitos problemas nas lavouras, inclusive tem animais que são bem agressivos. Vocês podem ver muitas matérias, muitos documentários que falam sobre isso. É um animal híbrido, o javali com o porco doméstico. Isso tem causado grandes problemas no estado. Pô, Danilo, você acha que um passarinho também vai causar todos esses problemas? Não sei. Talvez uma espécie híbrida que escapasse poderia se reproduzir em alta escala, no meio ambiente, no bioma e causar algum problema? Aí um biólogo poderia responder isso para vocês. Eu explico um pouquinho da questão legal, essa questão da biológica, essa questão natural. Um profissional de outra área pode exemplificar melhor para vocês. Mas é mais um ponto a ser analisado. Uma outra coisa, terceiro ponto. Tá, Danilo, mas é certo ou é errado reproduzir animais de espécies diferentes? Reproduzir passeriformes distintos? Bom, minha opinião sincera. Se a gente parar para analisar, vou usar, por exemplo, cães. O pastor alemão, o Rottweiler, não foram raças que surgiram do nada ou raças que já existiram. Muito pelo contrário. Todas essas raças caninas são o resultado do quê? De vários cruzamentos. Teve uma época que eu pensei em fazer medicina veterinária, então eu pesquisava muita coisa. O pastor alemão, ele tem um pouco da genética de lobos. Por quê? Quem tinha um interesse em produzir a raça, viu que aquele animal ele era meio pequeno. Precisava de um animal mais forte, um animal maior, mais encorpado para proteger o rebanho. Então ele cruzou alguns exemplares de cães que eles tinham com lobos da região justamente para aumentar o porte dele, aumentar o tamanho. Tornar um animal mais resistente. Com espécies bovinas, espécies equinas, a mesma coisa. Foram feitos aprimoramentos genéticos, cruzas para dar um animal melhor. Ou não melhor, mas um animal que ele cumprisse uma necessidade específica. Então, com os passeriformes, é certo ou é errado cruzar espécies diferentes? Dentro da lei, não é permitido, é errado. Meu ponto de vista como criador, eu não vejo mal algum. Não vejo mal algum. Contudo, eu não teria um animal híbrido. Justamente porque, se a legislação não permite, eu vou acabar me prejudicando, pagando uma pena de multa alta, posso prejudicar talvez a criação legalizada que eu já tenho? Existe essa possibilidade. Então eu não tenho. Mas confesso para vocês que já fiquei muito tentado. Quer ver? Conversei até com meu tio uma vez. Na época ele estava criando muitos azulões e alguns bicudos. E a gente pensou, como será que sairia a mistura entre um bicudo e um azulão? Será que ia sair um bicho todo rajado, preto e azul? Ou, por exemplo, sei lá, a gente já viajando aqui, sair um azulão com um bico branco? Até interessante, né? A gente parar para pensar nisso. O ser humano é muito curioso. Qualquer pessoa ficaria muito curiosa em saber como que ficaria esse animal. Contudo, eu não iria conseguir anilhar esse filhote. Justamente porque ele não seria nenhum nem o outro. Seria um ser totalmente diferente. Ele ia puxar pro azulão, ele ia puxar pro bicudo. Realmente a gente não sabe. É uma curiosidade que a gente vai ficar por aí. Mas enfim, a lei em relação a esse assunto, ela é muito escassa. Tinha que ser muito bem trabalhada e tudo mais. Como eu falei, eu não vejo mal em ter uma espécie híbrida, em você cruzar animais de espécies diferentes. Até você iria trabalhar o quê? O porte da ave, um canto diferente talvez, será que ia surgir um canto novo? Estou falando, o ser humano é muito curioso. Eu, pelo menos, fico absurdamente curioso. Enfim, é esse o recado que eu queria passar para vocês. É permitido? Infelizmente não é.
Infelizmente não é, a gente vai ficar aí na curiosidade. Pode ser que no futuro surja aí alguma legislação que crie algumas regras que permitam isso, mas até lá a gente fica aqui no aguardo. Enfim, galera, reforçando o que eu falei lá no início, quase 85% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos. Então, por favor, ajudem aí no crescimento aí do conteúdo, no crescimento do nosso canal. Se inscreva, compartilhe, ativem o sininho e comentem. O comentário de vocês é muito importante. E como eu falei também, faço o curso de radialismo e locução lá no Senac São Miguel Paulista. A gente está com um projeto de um programa de rádio, o Mixou. Acompanhe a página do Instagram aí para ajudar a gente aí a crescer também com relação à nossa atividade. Vou colocar o link embaixo. E no dia 25 de agosto a gente vai fazer uma transmissão ao vivo no YouTube. É uma coisa à parte, não tem nada a ver com o canal, só estou divulgando aí mais uma atividade que eu faço parte, também atividade que meus colegas do curso estamos fazendo, beleza? Então é isso, galera. Um abraço e um beijo para todos vocês e até a próxima.